passar uma visão aqui para vocês, que é uns estudos que eu tava fazendo. Vou passar uma visão aqui das Standard Deviation, como que usa, né? E eu tinha passado um vídeo da outra vez, mas não ficou tão bom. E agora eu tô com mais detalhes, mais informações, eu vou passar tudo completo agora, nesse aqui. Então vamos lá, mais ou menos assim, ó. A pernada que manipulou, dá pra gente puxar ela. No caso, a Standard Deviation, para quem não viu o outro vídeo que tá no canal, é isso aqui, ó, né? Aqui as configurações que eu uso, ó. Antes eu tava usando um monte, poderia usar também até a 10 lá se quisesse, mas a original é essa aqui, né? A Standard Deviation original é assim que usa. Essa configuração aqui, ó, como vocês podem ver, né? Então, resumindo aqui, entre a 1 e a 1.5, que é a negativo 1 e 1.5, a gente quer ver o quê? Uma pequena retração ou uma consolidação menorzinha e ele buscar, né? Então, é isso que a gente quer ver aqui, ó, uma pequena retração ou uma consolidação menor e continuar descendo se for queda, um exemplo, né? E entre a 2 e a 2.5, a gente quer ver uma reversão, então o preço pode bater aqui e reverter, né? O que a gente quer ver geralmente aqui é a reversão. Eu já vou mostrar isso no gráfico. Então, se o preço chegar na 2, 2.5, ele fechar a vela aqui dentro, se ele fechar a vela aqui dentro, a chance dele buscar lá na negativo 4 é bem grande. Mas a gente tem que ter liquidez nessa região aqui da negativo 4 para ele poder buscar. Se não tiver liquidez, não adianta que não vai dar certo. Então, mas a visão é mais ou menos até a negativo 2, 2.5, essa região aqui. Que geralmente ele bate aqui e reverte. Visão, visão. Então vamos pegar uma visão aqui agora. Como que a gente puxa? Eu posso pegar ela, ó, da pernada da manipulação. Poderia ser isso tudo aqui? Poderia também. Mas aí, é a máxima e a mínima aqui, só se a gente estivesse buscando alvos mais longos. Por exemplo, assim, ó. Traz ela aqui, ó. Tá vendo? Aí, se você estivesse buscando alvos mais longos lá embaixo, aí ela vai bater, entendeu? Essa é a visão. Para quem tá buscando alvos mais longos lá, se tiver liquidez, né? Se tiver liquidez, né? Então, aí aqui, como a gente não está buscando alvos longos, a gente vai pegar só a pernada da manipulação. Porque eu estou buscando sell side aqui embaixo, sell side aqui, que já dá para ver, está marcado a liquidez, né? E o previous day low aqui embaixo, né? Que era o alvo original. Então, olha só, ele veio, voltou. Eu tenho um POI que a galera chama, né? Um PD array aqui em cima. É um breaker de um gráfico maior, né? Depois ele criou outro breaker aqui também. Uns chamam de POI, outros chamam de PD array igual ICT, né? E por aí vai. Aí, olha só, retraiu aqui e jogou. Então, a pernada da manipulação é essa. Como que você só vai saber? Você só vai saber quando ela reverter aqui, ó. Ela está subindo, beleza, você já está imaginando que é essa, mas quando o gráfico começar a quebrar aqui, aí você vai saber que essa aqui é a pernada que você vai usar a Standard Deviation. Máxima, mínima, e a gente tem a expansão aqui. Aquilo que eu falei lá no início, ó. Entre a negativo 1 e 1.5, a gente quer ver uma pequena retração ou uma consolidação pequena. E ele faz isso, ó. Ele vem, bate aqui, ó, retrai um pouquinho, volta em outro PD array, ó, que era um breaker, consolida um pouquinho aqui e desce, tá vendo? Então ele respeitou a região aqui correta. Então 1.5, pequena retração, consolidação de leve e vai buscar. Aí aqui é o seguinte, entre a 2 e a 2.5, a gente quer ver uma reversão ou uma consolidação maior, mas de preferência uma reversão. Olha o que ele faz, ele vem, bate, ele fecha a vela, né? Então se ele fecha a vela aqui, entre abaixo da negativo 2, se ele fecha a vela, igual ele fechou a vela aqui, a chance dele buscar a negativo 4 lá é bem maior, né? Só que a gente tem um porém. Por que que o gráfico veio só até aqui, ó? Isso que eu não expliquei essa parte aqui ainda. Por que que ele veio só até aqui? Liquidez, aí ele volta, faz a retração e depois ele vem pegar o alvo original, que era lá. Então olha só o que que a gente tem aqui também. Quando ele toca nesse PD array aqui, que era o breaker, a gente tem outra pernada de manipulação aqui. Então olha só. Ele vem, ele desce, ele reage aqui e ele volta. Tocou aonde? No PD array, no breaker, fair value gap, as linhas aqui do DTCC, regiões aqui importantes, né? Cria vários order blocks aqui. É o time distortion isso aqui que o ICT chama, e aí depois ele vem, né? Então quando você sabe que ele vai vir, e você viu essa pernada aqui, quando ele bate aqui, ó, ele já começa a quebrar para baixo, você já sabe que essa aqui é a pernada da manipulação. Por que não a mínima? Puxar da mínima assim, um exemplo, ó, a máxima e a mínima lá, ó. Por que não puxar daqui?
Poderia também, mas não bate com o conceito que eu aprendi, ó. Porque ele fez a mínima, voltou, voltou. Então, essa mínima aqui é a que deu origem à alta. Ó, a manipulação, tanto é que pegou essas raias aqui. Então, essa mínima deu origem à alta. Então, é ela que eu quero. Eu quero a máxima. E essa mínima aqui, ó. Olha lá. Tanto é que se eu puxasse a outra, ó, ele vai bater um pouquinho mais, ó, dentro da região, mas foge do contexto. É essa aqui, ó, essa mínima que deu origem à alta. Manipulou para cima antes de jogar para baixo. Visão? Então, a pernada da manipulação, no caso. Máxima mínima, aí aqui, ó, entre a 1 e a 1.5, a gente quer ver uma pequena retração. Ele passa um pouco aqui, mas ele retrai, tá vendo? Então ele não reverteu. Ele faz uma pequena retração dentro de um order block, ele dá continuidade. Olha o que ele deixou. Relativity equal highs e relativity equal highs aqui. Então olha só, retraiu normal, aí agora a gente vem na 2 e 2.5. O que eu quero ver aqui? Uma reversão. E o que eu tinha aqui, ó? Sell side, previous day low. Então era o alvo original de toda, desde quando ele veio lá de cima, o alvo original dele era aqui embaixo. Então quando ele retrai, ele pega o alvo original de um gráfico maior, né? Um PD array do diário, né? Um previous day low, né? A mínima do dia anterior, né? E aí ele começa a reverter, né? Aí aqui já tá 2 horas, ainda tem algum trade aqui para quem quer pegar alguma coisa. Mas era CPI hoje, né? Então complicado aí. Aqui é o seguinte, pra você saber até onde ele vai. Eu tenho a mínima, tá vendo? Eu tenho a máxima. Que foi essa máxima aqui, ó, que jogou e fez a mínima. Né? Então essa é a máxima antes da queda aqui, ó. Foi a que deu a máxima que deu origem à queda. Manipulou o preço para baixo. Jogou, manipulou. Por quê? Porque aqui ele já vai voltar. Então aqui a manipulação do preço. Toda essa queda aqui, o Judas Swing, né? Que agora ele vai voltar. Atingiu o alvo original e vai voltar. Então olha só, aonde que bate a negativo 1 e 1.5 é lá para cima. Negativo 2 e 2.5. Olha o que a gente tem. Relativity equal highs, high, fair value gaps, tá vendo? Então olha só onde é que bate. Essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Bem na região do fair value gap, dessa liquidez que ficou aqui, mais a grana que ficou aqui, acima dessa high, né? E aqui foi um movimento bem pequenininho, tá vendo? Que ele pegou a liquidez, mas não foi aquele movimento que a gente gostaria de ver. Igual aqui, assim, por exemplo, ó, passou bem mais, tá vendo? Então, tem grana aqui. E olha o que a gente tem. Uma high entre a negativo 2 e a 2.5. São alvos, talvez para amanhã, quem sabe, se ele for jogar para alto, tem que ver o gráfico maior, né? Mas são alvos aí para o futuro. E aqui, entre a 1 e a 1.5, né? Se a 1 e a 1 tá aqui, olha o que ele deixou aqui. Tá vendo? Relativity equal highs aqui, né? Tem um pequeno fair value gap aqui também, ó, logo acima. E a negativo 1, tá vendo? Então, possivelmente, ó, igual ele já retraiu aqui e pegou as mínimas. Possivelmente, esse preço vai jogar aqui para cima. Possivelmente, não quer dizer que vai, mas é uma visão, se fosse um caso. Dependendo do horário do dia, você puxou aqui, ali e vai buscar, né? Essa é a visão da Standard Deviation. Agora eu vou passar a visão aqui, da onde que dá para você puxar ela. Você pode puxar ela como eu mostrei, da pernada da manipulação, igual eu mostrei ali, só as pernadas da manipulação. E dá para puxar da pernada da distribuição também. Aí vocês que decidem. Igual aqui, ó. Máxima, mínima. Ele distribuiu aqui, ó. E aí ele faz a retração e continua. Dá para puxar daqui e ver o alvo. Ou, como ele voltou aqui e deu continuidade, ó, dá para puxar aqui também assim, ó. A máxima lá. Com a mínima aqui, ó. E aí ele distribui. Olha lá, ó. Onde ele faz uma pequena retração, ó. Tá vendo? Entre 1 e 1.5. O alvo era no negativo 2, ó. Fez o sweep, voltou. Olha lá, no máximo na 2, fez uma retração maior nesse caso. Aí aqui a gente tem outras pernadas também, ó. Essa aqui, ó, que manipulou ali, ó. Daqui até aqui, ó. Olha lá, 1.5, retrai um pouquinho, aí desce. Buscou, ó, negativo 2 certinho, né? Então, são regiões, tá vendo? Tanto a manipulação, tanto quanto a distribuição. Se for um gráfico maior e se tiver um rejection block, que geralmente é o último assim, ó, antes da alta, esse cara aqui é um rejection block. Só que aqui ele é bem pequeno, tá vendo? Então não dá pra gente usar ele, ó. Não dá pra gente usar a máxima e a mínima dele. Mas se ele for um gráfico,
um PD Array, né, um Rejection Block maior, dá para buscar, usar ele de medida. Tanto de queda, tanto quanto de alta. Que seria esse cara aqui. Dá para usar no breaker também. Vamos pegar aqui que eu tenho os exemplos do breaker aqui embaixo. Então aqui era um breaker, ó. Esse aqui era um breaker de um gráfico maior. Vamos jogar aqui, acho que é do 5. Para fazer sentido. Exato. Não é tão bonito. Eu tenho um outro aqui também. Vamos usar esse aqui, ó. Máxima e mínima do breaker. Ele é pequeno, então não dá para usar tanto. Olha lá, dá para você tirar a medida dele, ó, do próprio breaker. A máxima do breaker com a mínima do breaker. E você tem as medidas. 2, 2.5. Você tem os alvos. Isso aqui foi o ICT que ensinou a puxar do breaker. Tá para M1. A gente tem também os measuring gaps. O nome já diz, né? Um measuring gap. Deixa eu ver se eu acho algum aqui, cara. Esse aqui é um breakaway gap. O measuring gap é esse aqui, mas ele preencheu tudo, não é legal. Mas é mais ou menos assim, ó. Quando você tem uma consolidação e o preço sai dela, geralmente o primeiro fair value gap ele é um breakaway gap. O preço não volta nele lá, pelo menos não naquele horário. Aí se o gráfico cria um segundo fair value gap, antes de pegar a liquidez, esse segundo fair value gap ele é um measuring gap, ele é um gap de medida. Aí eu posso vir aqui, ó, tirar a medida aqui, ó, dele, ó, tá vendo? Aí nós temos a medida dele. Nesse caso aqui não é tão perfeito o exemplo porque ele não foi. Aqui vai ter um melhor. Aí tipo assim, você tira a medida dele, ó. Igual aqui, ó, consolidaçãozinha, breakaway gap. Pode ver que o preço não voltou lá, ó. Breakaway, esse aqui é o measuring gap, que ele é o segundo criado após, né? Então, um exemplo, dá pra tirar a medida aqui, ó. Só que esse cara ele é pequeno, então quando é pequeno assim não bate tanto, né? Mas é isso aqui, ó. Você tira a medida por ele, ó. 2, 2.5 é negativo 4. Olha só como é que vai bater aqui, ó. É negativo 4. Olha lá, a precisão disso, ó. Olha lá onde é que foi. A mínima aqui, ó, da velhinha. Tá vendo? Então, measuring gap. Por isso que o nome é isso, gap de medida. Então dá para tirar por ele. Acho que eu expliquei tudo. Manipulação, a pernada da distribuição, o breaker. Esse cara aqui é um breaker também, ó. Ele é um pouquinho maior, a gente pode pegar isso aqui tudo, ó. Ele é um breaker, ó. Lógico que nós estamos no M1. Deixa eu ver se no M3 ele vai ser. Talvez é melhor nos 3 minutos. Nos 3 minutos ele é só um menorzinho aqui, ó. Vamos pegar ele, vamos voltar no 1. Olha lá. Então é isso aqui, ó. Esse aqui é a região dele, ó. Aí você tem medida também, ó. 1.5 faz o quê? Uma retraçãozinha de leve. E continua. Bateu na 2, olha lá. Olha como é que bate a standard. Olha que doideira. A gente tinha a medida do measuring gap. Bateu a negativo 4 aqui. E aqui bate a 2, ó. Bem próximo da onde o preço veio. Ele volta entre a 2, né? Foi próximo, voltou, catou liquidez e buscou depois a região, ó. Então é desse jeito aí. Aqui a gente tira pelo breaker. Se eu puxasse do jeito que eu queria, ó, que é aqui em cima aqui, ó. Se eu puxar aqui, ó, negativo 2 vai dar lá embaixo, ó, tá vendo? E aí ele acaba vindo também. Então no mais é isso. Puxou pelo breaker, rejection block, measuring gap, pernada da manipulação, da distribuição. Essa é a standard deviation. É assim que se usa ela.